E a minha sogra que expulsou o meu marido da nossa casa. Ei, fica aí que tem história nova. Então, quando eu me casei com meu marido, a gente estava mais ou menos 2 anos juntos. A minha sogra é uma mulher extremamente rígida, sabe? Rígida, rígida pra caramba mesmo. E assim, ela nunca foi de me tratar mal, nunca me desrespeitou, nem nada. Mas assim, a gente não é melhores amigas, mas também não se dá mal, sabe? A gente tem uma relação de respeito e tal. Aí o meu marido, ele é filho único, né? E a minha sogra, além da casa em que ela tem, que ela mora com o meu sogro, ela tinha mais uma casa que ela alugava. E quando nós decidimos nos casar, ela decidiu que ela iria dar essa casa que ela tinha pra gente. Porque assim, foi tudo acertado de boca, né? Tipo, essa casa aqui eu construí pra quando meu filho quisesse se mudar, quando meu filho quisesse ter a vida dele, a esposa e tal, a casa é de vocês, podem ficar. Assim, a gente nunca foi atrás de passar a casa pro nome do meu marido, nem nada, enfim, era burocracias que a gente achava que não tinha necessidade de fazer naquele momento, né? Na verdade, a gente ficava enrolando pra fazer. Porque a gente nunca achou que ia ter problemas, né? E ser expulsos ou coisa do tipo. Então, a gente sempre ficava adiando a passagem do nome pro nome do meu marido. E quando a gente já tava ali mais ou menos 1 ano de casados, né? Morando na nossa casa e tal, eu descobri que eu estava grávida. E pra mim foi uma alegria e tal. Era um filho totalmente planejado. Mas com a gravidez, pouco tempo depois, na verdade, de ter descoberto, meu marido começou a agir muito estranho e tal. Desconfiei. Enfim, descobri que ele tinha outra mulher. Aquela situação me deixou tipo... Caramba, o que é que eu vou fazer agora? Eu acabei de engravidar do cara e descubro que ele tá me traindo. O que é que eu vou fazer da minha vida? E depois de muita reflexão, depois de pensar muito, eu decidi que eu não ia aceitar aquela situação. Por mais que eu estivesse grávida, eu ia me divorciar, eu ia me separar. Aí o que foi que eu pensei? Vou sair da casa, porque a casa não é do meu marido, a casa é da minha sogra. Eu não posso nem questionar, brigar nem nada, porque com certeza ela vai ficar do lado do filho dela e não vai deixar eu brigar, fazer nada pela casa. Aqui, antes de ir embora, obviamente, a gente tinha que falar pra família que a gente estava se divorciando, que eu tava indo embora e tudo. E assim, eu não medi esforços pra dizer a verdade sobre o porquê que eu e ele estávamos nos divorciando. Quando a minha sogra perguntou, eu falei, porque o seu filho fez isso, 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 isso e isso. Quando a minha sogra descobriu o que o meu digníssimo tinha feito, né, ela não falou nada, ela tipo ficou me escutando calada, eu falei, ok. Ela pegou e falou assim, vou chamar o meu filho que eu preciso falar com ele. Aí ela chamou ele lá na sala e eu fiquei lá, tipo, tava arrumando as minhas coisas. Aí ela virou pra ele e perguntou se era verdade o que eu tava falando, se a gente tava se divorciando por causa daquele motivo mesmo. E ele falou que sim, que era verdade e tal, que ele tava arrependido, não sei o quê, mas que eu não tinha aceitado e tal. Aí a mãe dele simplesmente virou pra ele e falou, arrume as suas coisas. Aí ele ficou tipo assim, como assim arrumar minhas coisas? Aí a minha sogra virou pra ele e falou assim, ela não vai sair da casa. Quem vai sair é você, porque essa casa agora é do meu neto. Não, e na hora eu tava de costa, né? Tava arrumando as minhas coisas e tal. E quando ela falou, eu fiquei tipo... Gente, foi um silêncio constrangedor naquele momento. Aí o meu, agora ex-marido, né? Virou pra ela e falou assim, não, mãe, eu não vou sair, essa casa é minha e tal. Aí a minha sogra falou assim, não, essa casa é minha. A gente nunca tirou ela do meu nome, ela é minha. Se a sua esposa quiser te perdoar, aí você volta pra cá. Mas se ela não quiser, a casa é do meu neto. Então pegue as suas coisas, arrume que você vai voltar a morar comigo com seu pai, porque essa casa é do meu neto. E como o meu neto ainda não pode decidir por ele mesmo, quem manda aqui é a fulana. E apontou pra mim. Aí ele ficou, tipo, calado, não falou mais absolutamente nada, foi pra dentro do quarto e começou a arrumar as coisas dele. A minha sogra chegou perto de mim e falou assim, pare de arrumar tuas coisas, guarda no lugar. O que eu falei é sério, essa casa não é mais dele, ele vai sair, você vai ficar. Aí eu e a minha sogra, nós conversamos muito, né, sobre aquela situação toda e tal. E ela me falou que eu decidia quem entrava, quem saía, que se eu quisesse perdoar o meu marido, que tudo bem também, era uma escolha minha, mas que se eu não quisesse, eu não tinha que sair e tal. Conversamos bastante, gente, bastante mesmo. Meu marido saiu da casa batendo perna, batendo porta, morrendo de raiva. É claro que nos primeiros meses eu senti muita falta dele, muita mesmo. Eu tava acostumada, né? Senti muita falta, pensei, e se eu perdoasse e tal? Eu posso perdoar, não sei o quê. Mas aí eu pensei, não, se eu perdoar, ele vai fazer de novo. E eu não quero essa vida pra mim, de ficar sofrendo, descobrindo traição atrás da outra e tal. Não quero descobrir, então eu bati assim o pé comigo mesma, decidi que eu não ia aceitar, que eu não ia perdoar. E eu realmente não voltei. E aí meu filho nasceu, já tá com 1 ano, inclusive. Mas pelo menos como pai, gente, ele não falha, sabe? Ele sempre vem aqui, sempre que pode, ele me ajuda, ele fica com a criança, tudo. Ele, inclusive, tá namorando com uma moça. Essa moça, toda vez que ele vem visitar o meu filho, ela vem junto com ele. E a gente se dá muito bem, sabe? Ela é uma pessoa muito boa, muito incrível, dá pra ver que ela também gosta muito do meu filho. E isso pra mim é muito importante, sabe? Porque se a relação deles se aprofundar e eles vierem casar, algo do tipo, eu quero que o meu filho tenha uma boa relação com a madrasta, eu quero que eu me dê bem com a madrasta, porque eu acho que isso tudo vai favorecer o meu filho. Então, toda vez que ela vem, a gente
gente conversa muito, a gente se dá muito bem. Eu também já perdoei o meu ex-marido, né? A gente se dá muito bem, somos amigos. Hoje a prioridade é o nosso filho. E o meu filho, gente, é oficialmente o dono da casa. Quando ele nasceu, a minha sogra cuidou de resolver logo isso e ela realmente deu a casa pro meu filho, o neto dela. Hoje em dia a gente se dá todo mundo muito bem, até porque a nossa prioridade é a mesma. E não temos mágoas ou rancores nenhum do outro. Enfim, foi isso.